Muito bem, meus irmãos e irmãs, que Deus, Espírito Santo, que colocou no coração de cada criança, no coração de cada um de nós, a fé em Jesus, também nos guie quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente na leitura da epístola que nós acabamos de fazer. Amém. Podem sentar. Vou pedir para os músicos tirar esse som de fundo, porque tira a minha concentração. Eu presto atenção na música e fico desconcentrado. Obrigado. Meus irmãos e irmãs, eu vou falar algumas coisas e eu quero que vocês tentem imaginando o que eu vou dizer aqui. Se alguém quiser fechar o olho, até pode fechar. Já caiu a noite sobre a grande capital do Império Romano, enquanto alguns já se recolhem para dormir, outros vão às tabernas, às hospedarias, para beber vinho ou cerveja, tentando achar um momento de alegria no meio da dureza da vida do século I. Enquanto isso, uma casa de Roma, transformada numa prisão, acontece uma cena não muito comum. Um homem está de joelhos orando. Ele não está orando em pé, como era o costume naquela época. Ele está lá, de joelhos, com uma tremulante luz de uma lamparina, concentrado, e muito consciente de que ele é, diante de quem ele ora, apenas um pecador, apenas um servo. Esse homem é um prisioneiro do Império Romano. E ele não está preso por roubar ou por matar, ele está preso simplesmente por falar. Falar com paixão, falar com convicção, com coragem, com clareza sobre aquilo que ele crê, sobre em quem ele crê e sobre por que ele crê. E a oração dele é muito interessante. Não é para ser libertado da prisão. Ele também não está orando por vingança, pela injustiça que ele sofreu. Ele não ora pedindo os seus direitos. Ele não ora pedindo mais conforto na prisão. E muito menos ele ora pedindo riquezas ou vantagens materiais. Ali ajoelhado, que é um sinal de profunda humildade e respeito, esse homem de grande fé, embora de uma saúde não muito boa, ele ora diante daquele que ele aprendeu a chamar de Pai. E ele ora sem medo, com toda a certeza de que um ouvido muito amoroso o está escutando. E para quem e para que ora esse servo de Deus? Ele ora pelos seus irmãos na fé. Aqui ele ora pelos irmãos que estão numa cidade chamada Éfeso, que era na época um grande centro comercial, cultural e religioso. Era a cidade mais famosa, mais populosa daquela região, onde hoje fica a Turquia, que faz fronteira lá com a Grécia e com a Síria. Lá naquela cidade, esse homem tinha anunciado e ensinado a sua mensagem por quase 3 anos. E muita gente tinha abandonado as suas superstições, o culto à deusa Diana, que lá naquela cidade tinha um templo muito grande que era dedicado a ela. Muita gente tinha deixado de seguir aquela deusa para seguir agora o caminho do Senhor.
Era assim que o pessoal estava chamando essa nova fé, o caminho do Senhor. Por um momento, esse homem interrompe a sua oração e começa a lembrar de como o poder de Deus tinha mudado a vida de tanta gente naquela cidade. Gente que estava rodeado naquela cidade de feiticeiros, de vendedores de estátuas e vários produtos religiosos. E ele lembra que muita gente chegou a queimar numa grande fogueira os seus livros de feitiçaria, porque agora eles seguiam o caminho do Senhor. Alguém calculou quanto valiam aqueles livros que aquelas pessoas queimaram. Valiam mais ou menos 50 mil moedas de prata, que seria hoje o valor de 50 mil dias de trabalho. Se a gente colocar hoje um dia de trabalho a R$100, os livros que o pessoal jogou no fogo, porque agora abandonou aquilo, e agora seguiam o caminho do Senhor, no valor de hoje, 5 milhões de reais. Aquele homem, cansado, baixa sua cabeça novamente, se curva sobre os seus joelhos e continua a sua oração pelos seus amados irmãos lá de Éfeso. E a sua oração, então, fervorosa, confiante, pede ao Senhor 4 coisas. Como eu disse antes, ele não pede nada por ele. Ele pede 4 coisas principais pelos seus irmãos na fé. Primeiro, ele pede que eles sejam fortalecidos com poder, segundo a riqueza da glória de Deus, através do Espírito de Deus que age neles. Então, que Deus fortalecesse esses irmãos com seu poder. Segundo, ele pede que Cristo habite, que Cristo more, que Cristo viva nos seus corações por meio da fé em Jesus. Terceiro, que enraizados e fundamentados no amor de Deus, que é um tipo muito especial de amor, que a Bíblia chama de agape, que junto com todos aqueles outros que creem em Jesus, esses irmãos consigam compreender e conhecer a fundo esse amor de Deus, esse agape, esse amor que é vivo, esse amor que é doador, esse amor que se sacrifica em Cristo Jesus, esse amor que vai além de qualquer entendimento humano. E quarto, ele ora para que, como resultado de tudo isso, eles sejam enchidos com a plenitude de Deus, com a habitação plena do Espírito Santo, que transforma essas pessoas com o amor de Cristo e as faz viver agora nesse amor. E aí a oração dele termina com palavras que mostram que ele confiava totalmente no Pai a quem ele orava. Ele diz, ele dá glórias a Deus e diz que por meio do seu poder que age em nós, Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos e até pensamos. E ele dá glória a Deus, não como um egoísmo dele. Ele não dá glória a Deus de um jeito que ele quer ou só na hora que ele quer. Mas ele diz como é que a gente dá essa glória a Deus. Ele conclui dizendo assim, essa glória a Deus é por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Em outras palavras, ele está dizendo, a gente não dá glórias a Deus individualmente, não existe cristão sozinho. A gente dá glórias a Deus juntos, no corpo de Cristo que é a igreja, através do próprio Jesus. Terminada a sua oração, aquele homem se deita no seu leito ali, muito simples, apaga a chama da lamparina, que é uma das companheiras dele naquela casa, que é uma prisão. Outro dia vai chegar, e ele quer terminar essa carta que ele está escrevendo para os irmãos lá de Éfeso, no meio das visitas que ele recebe, porque mesmo na cadeia, e
E mesmo porque ele foi preso por falar de Jesus, ele não para de falar. E muita gente vem lá na cadeia para ouvir ele falar sobre o caminho do Senhor. Um caminho que ele mesmo desprezava antes. Ele perseguia esse caminho. Ele queria destruir esse caminho. Mas agora ele amava esse caminho. E ele estava disposto até a dar a sua vida por causa deste caminho. O caminho do Senhor Jesus. Quem que é esse homem que teve a sua vida transformada de uma maneira tão radical? Alguém que antes queria matar cristãos, agora era um evangelista, um apóstolo que levava Cristo para as pessoas. Quem que é esse homem que aprendeu a se colocar inteiramente debaixo da vontade do seu Senhor e do seu Deus? Vocês sabem, né? O homem que orava assim é o apóstolo Paulo. E a gente pode dizer, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ainda ora por nós hoje. Quando? Como? Cada vez que a gente lê as suas cartas na Bíblia. Ele tem outras orações. O apóstolo Paulo fala para cada um de nós hoje sobre o caminho. Jesus Cristo, lembram que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês só podem chegar ao Pai através de mim. Ele ora por nós e fala para nós nas suas cartas sobre o único e verdadeiro Salvador, o único caminho que pode levar a gente a esse Pai de amor. Meus irmãos, quem mais ora hoje, junto com o apóstolo Paulo? Eu oro por vocês. Cada pastor ora por vocês. Porque aquilo que o Paulo pedia a Deus por aqueles cristãos lá de Éfeso, pelos cristãos de Roma também, de Filipos, de Corinto, de outros lugares, é a mesma coisa que eu peço por vocês nas minhas orações. É a mesma coisa que cada pastor ora pelos seus irmãos, pelo seu rebanho. Principalmente eu oro para que Cristo viva no coração de vocês, cada dia. Que Deus, pelo amor de Cristo, transforme diariamente a vida de vocês e guie vocês com o seu espírito no seu amor. Que vocês não sejam guiados por Jesus só quando estão aqui na igreja, mas que, como Paulo disse na oração, né, Jesus habite no coração de cada um de vocês todos os dias. E para a gente concluir essa reflexão, meus irmãos, vou pedir para passar mais um slide. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora ler juntos essa oração do apóstolo Paulo, né? Nós vamos orar com ele para que Deus encha com o seu poder o nosso coração, encha a gente com o seu amor, com o seu espírito, que ele possa agir em nós agora e em todos os dias, para que a gente seja salvo, para que enquanto a gente está aqui, a gente leve esse evangelho a mais pessoas, para a gente sempre dar glórias ao nosso Deus. Vamos ler juntos? Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, enraizados e alicerçados em amor. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês, mude de Deus,
Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que essa seja uma das suas orações, também nas suas casas. Orem pelos seus irmãos, orem por aqueles que ainda não creem, para que esses um dia possam orar também junto com a gente e dar glórias a Deus. Amém.